nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me libertou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade à minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas sobre vossos olhos maternais. Oportunidade da obra. A este meu desejo, respondo à Santíssima Virgem: minha filha, o mundo está muito necessitado dessa doutrina, porque não sabe e não tem a devida referência ao Senhor Onipotente. Por causa dessa ignorância, a audácia dos mortais provoca a retidão de sua justiça, que os aflige e castiga. Vivem esquecidos de Deus, mergulhados nas trevas, sem saber procurar a salvação, nem encontrar a luz. Isso é resultado da falta de temor e reverência que deviam ter pleno pelo Senhor. Estes e outros avisos deram-me ao Altíssimo e à Rainha para manifestar-me sua vontade a respeito desta obra. Pareceu-me temeridade e pouco amor a mim mesma não aceitar a doutrina e ensinamento que essa grande senhora prometeu dar-me na descrição de sua vida santíssima. Tampouco julguei conveniente adiar para outro tempo, porque o Altíssimo manifestou-me este o oportuno e conveniente. Sobre isso me disse essas palavras: minha filha, quando enviei meu unigênito ao mundo, este se encontrava no pior estado que havia tido desde o princípio, com exceção de alguns fiéis que me serviam. A natureza humana é tão imperfeita que não se sujeitando à direção interior de muita luz e prática dos ensinamentos de meus ministros, não se submetendo seu próprio ditame para seguir a mim, que sou o caminho, verdade e vida. Guardando meus mandamentos e minha amizade cairá logo em profundas trevas, inumeráveis misérias, de abismo em abismo, até abismar a obstinar-se no pecado, desde a criação e o pecado do primeiro homem, até a lei que dei a Moisés. Governaram-se pelas próprias inclinações, cometendo grandes erros e pecados. Depois da lei, os cometeram por desobedecê-la. E assim foram se afastando cada vez mais da verdade e luz, chegando ao maior esquecimento. Eu, com com paternal amor, enviei a salvação eterna e o remédio para as incuráveis enfermidades da natureza humana. Com isso, justifiquei a minha causa. Como então esperei o tempo no qual mais resplandece a misericórdia, quero agora fazer-lhe outra minha muito grande. Este é o tempo oportuno para dela usar. Enquanto não chegar a minha hora, na qual o mundo se encontrará com tantas dívidas e processos que conhecerão justos motivos de minha indignação. Nesta hora manifestarei minha ira, justiça, equidade, e quão justificada está a minha causa. Chegou o tempo em que melhor se há de manifestar o atributo de minha misericórdia, e no qual desejo que meu amor não fique inativo. Agora, quando o mundo chegou a tão infeliz época, depois que o Verbo se encarnou, quando os mortais se encontram mais descuidados do próprio bem e menos a procuram, quando mais se aproxima o fim de sua transitória vida, o pôr do sol do tempo e a noite da eternidade para os reprovados, quando os justos nascem e o eterno dia sem noite, quando a maioria dos mortais jazem nas trevas da ignorância e da culpa, oprimidos de Deus, quando minha lei santa e divina é desprezada pela iníqua matéria de estado tão odiosa como inimiga de muita providência, quando os maus menos merecem, olhando para os justos que vivem neste tempo propício para eles, quero abrir a todos uma porta para entrar em minha misericórdia, acendendo-lhes um farol para iluminar as trevas de sua cegueira. Dou-lhes um oportuno remédio se o quiserem usar para voltarem à minha graça. Felizes os que o encontrarem, e bem-aventurados os que conhecerem seu valor.
Ricos os que acharem este tesouro, felizes e muito sábios os que explorarem reverentemente para compreender seus mistérios. Quero que saibam quanto vale a intercessão daquela que foi remédio de suas culpas, dando em seu seio vida mortal ao imortal. Quero que lhe sirvam de espelho, onde vejam suas ingratidões as maravilhosas obras que meu poderoso braço operou nessa criatura. Mostrar-lhes, eis, muitas das que realizei com a mãe do Verbo, até agora ocultas por meus altos juízos. Aqui nessa parte, né, do livro da Mística Cidade de Deus, Deus explica, né, o que ele fez com Nossa Senhora, que ele fez o divino nascer nela, né, numa criatura. Ele a escolheu e quer que todos nós nos espelhemos a ela, porque quando Jesus veio ao mundo, a terra estava terrível. E como ele mesmo falou, né? Como Deus mesmo falou, que não existia quase o bem sobre a terra, nem aqueles escolhidos por ele, né? Os sacerdotes, todos eles assim estavam vivendo uma vida longe de Deus. Aí ele mandou o seu filho único, né? Que nasceu de Nossa Senhora. E ele veio nos trazer a redenção. Só que passando esses 2000 anos, o mundo cada vez ficou pior. Muitas pessoas obstinadas no pecado, muitas pessoas longe de Deus, longe dos seus olhos, pessoas que não, não levam nenhum pensamento para Jesus. Nada, nada, nada. Hoje em dia são poucos os que realmente amam a Deus. Muitos participam de missas, muitos participam de grupos de orações, muitos sacerdotes, bispos, muitas pessoas da igreja mesmo não amam Jesus, nem conhecem, nem procuram conhecer a Jesus, porque a gente não pode amar, a gente não consegue amar aquilo que não conhece. Então, muitas estão ali para pedir coisas, ou então para participar de um ritual, e isso Jesus fica muito triste. E o mundo cada vez mais distante dele. Se naquela época de Jesus estava ruim, hoje então tudo muito, muito terrível. E Deus pede novamente que a gente se espelhe em Nossa Senhora. Ele quer que cada um de nós use Nossa Senhora como um espelho, que a gente, né, que ele fala, quero que saiba quanto vale a intercessão daquela que foi remédio de suas culpas, dando em seu seio vida mortal ao imortal. Então, ele, ele valoriza o máximo Nossa Senhora. Então, e ele quer que nós, como criaturas, como ela, vejamos ela como exemplo para a nossa vida. Então, por isso é que ele fez tantas, é, tirou o véu para a gente poder conhecer a vida de Nossa Senhora. Porque a partir do momento que a gente conhece a sua vida, vê como ela age em cada momento, a gente pode ali buscar o conhecimento e tentar fazer daquele mesmo jeito como Nossa Senhora se comportava. Então, é isso que Deus veio nos trazer hoje na mística cidade dele, né? Então, bom dia, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o da vontade divina para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Efeitos da visão de Deus. Vou ficar com essa parte aqui das meditações que foram feitas, né? Então,
E tudo nela foi narrando ali a oportunidade da obra, tudo que o Senhor foi mostrando para ela, do porquê da obra, do porquê que é tão necessitado, que é tão assim, urgente que o mundo conheça, né? Essas verdades, do quanto que o mundo é carente, a igreja, todos, né? Carente de conhecer mais das obras do amor de Deus, né? Aí eu vou ficar com essa parte onde fala dos efeitos da visão de Deus, né? Aí ela fala de 2 graus e modos de visão, conforme a vontade divina que concedeu. O que a gente aprendeu que é a visão intuitiva e a visão abstrativa. Que a visão abstrativa é como se visse mais no externo mesmo, naquilo que o Senhor move até você, nas situações que te acontecem, que você fala, olha só o que Deus fez, olha o que Deus operou, olha como que Deus age, e você olha a natureza, você vê que Deus reina nela, você olha para as plantas, você olha para as pessoas, você olha para as situações que acontecem e vê que o que está acontecendo é Deus. Ou quando você vê uma situação e vê também que ela está te dizendo algo sobre Deus. E na visão intuitiva é quando você percebe esse movimento de Deus dentro de você, da sua alma, quando ele se move dentro de você, ao ponto de você realmente se perceber que já não é mais você, mas é Deus quem se move em você. Então Deus fala com você, dentro de você, não precisa de um fato externo para comprovar que está em você, porque você consegue encontrar ele dentro de si. Ele confirma a graça dele dentro de você. Ele fala na sua mente, no seu coração, ele te mostra as situações externas são meios para ele se movimentar dentro de você e te falar: olha só isso, meu filho e minha filha, olha o que eu estou fazendo. Aí, às vezes, acontecem situações que ninguém entende, mas você entende. Mas você não entende por causa da opinião dos outros ou por causa da situação em si. Você entende porque o Senhor confirmou dentro de você, porque o Senhor fala isso dentro de você e você entende perfeitamente aquela situação. Como é o caso da pandemia, né? Na visão, assim que eu percebo é que a gente vai caminhando para quase que umas 3 formas aí em relação à pandemia. Por quê? O externo do externo mesmo só vê o desastre, né? O medo, o desastre, a morte, as consequências, as privações sociais que se vive, todo esse contexto, beleza? A visão ainda que é de Deus, mas ainda sem sentir, assim, que essa visão abstrativa seria, não, é Deus que está fazendo alguma coisa, certamente está permitindo com algum propósito, mas a pessoa não conhece esse propósito. A pessoa fala, ele está fazendo isso por algum propósito, porque às vezes ouve alguém falar, às vezes porque realmente acredita que seja assim, está acontecendo por algum propósito. Mas na intuitiva é quando o Senhor esclarece a alma daquilo que ele está fazendo. Então você percebe em cada situação, de modo que você não precisa mais de recorrer a notícias, de fatos, porque já se tornou fato dentro de você, porque o próprio Senhor confirmou em você tudo o que ele está fazendo. Então você sabe que vai ser tudo no tempo dele, vai terminar no tempo dele. Se terminar ou não, tá tudo bem, porque você tem a paz na consciência de saber que é ele que está se movimentando, que não é o mal que está se movimentando, mas ele que está tudo sob controle, porque a ação divina está no mundo, a ação divina está reinando no mundo, sim, e que tudo que acontece, Deus não é assim alheio à situação e nem ninguém dita para ele regras, não, ao contrário, é ele mesmo que atua, é ele mesmo que é protagonista de tudo que acontece. Então, na visão intuitiva, você tem já, como dizem, né, intuição, você sabe que tudo vai ficar bem. Então, na visão da intuitiva, não há agitação, não há falta de paz, não há nada disso, porque Jesus é que se comunica, Deus se comunica dentro de nós. Então, a gente não pensa, não fala, não age se não for movida por Ele. Então, as nossas paixões não existem, não existem paixões, não existem
desconfiança e culpa de modo algum. Para a visão intuitiva acontecer, né, que para essa comunicação intuitiva acontecer de Deus dentro de nós, é necessário a gente ser totalmente vazio de si mesmo, totalmente despido de si mesmo. Então não pode ter nada, nenhum obstáculo para a ação divina. Caso tenha, pode se manifestar muito pouco, muito mesmo, quase nada. E para se manifestar mais claramente, vai depender dessa disposição da alma. Então, a disposição da alma significa esse esvaziamento de si mesmo. Significa não dar ideia para si mesmo, porque se a gente conversa com a gente mesmo e ora conversa com Deus, então é complicado perceber o Senhor falando e agindo em nós. É complicado perceber que nos fatos, nas atitudes que acontecem na nossa vida, é o próprio Deus que mora dentro de nós. Então, a essa visão intuitiva, né? Essa graça de visão, esse grau de visão, faz a gente perceber que tudo que a gente faz é Deus que está fazendo. A gente acorda para a vida e percebe, não sou eu, não é a minha inteligência, não são os meus pensamentos, não são a minha forma de falar ou de fazer, mas é o próprio Deus. E se as coisas estão acontecendo, é porque Ele é que está fazendo acontecer, não sou eu que estou fazendo acontecer. Não sou eu que Ele, não é eu que faço as coisas acontecer. Eu não posso nada sem Ele. Então, aí você percebe o quanto a gente é nada e o quanto que a gente é realmente alguém que é vestido, né, por Ele. Aí a gente começa a contemplar Ele e assistir a nossa vida nessa graça, nessa dimensão da graça. A gente assiste a nossa vida dessa forma. É Ele que está atuando em mim. É Ele que me move a fazer as minhas tarefas. É Ele que faz as coisas no meu trabalho. Por isso que no meu trabalho parece que tudo está fluindo bem, as coisas estão acontecendo. As ideias vêm, é Ele que está dando. Aí você começa a perceber Deus dentro de você, mas não só dentro quieto. Você percebe que esse Deus se mexe, esse Deus se move, esse Deus atua de acordo com a disposição. Ele atua. Então você encontra Deus dentro de si. Aí você descobre, uau, Deus sempre morou dentro de mim, eu não sabia. Aí você se sente assim como se você sempre soubesse disso, que isso foi verdadeiro desde o princípio da sua vida. Entende? É incrível nascer de novo. Eu ouvi uma irmã falar isso, eu achei incrível. A irmã Cíntia falou que você sente que você está nascendo de novo, porque parece que você tudo foi assim, a divina vontade, tudo foi assim desde o início da sua vida. Então você não fica olhando mais para o passado, eu não era assim, eu não era desse jeito, eu não era assim. Não, parece que você é aquela criança de novo e está começando a sua vida de novo. E sua vida começou hoje, é incrível, é maravilhoso. Então, então tem que ter paz, tem que ter quietude, né, no nosso coração, tá? Porque as imperfeições, por menor que seja, atrapalham essa luz, para a gente compreender Deus dessa forma. Tem que ser muito pequenininho para perceber que Deus pode fazer isso com a gente. Tem que ser muito simples, tem que acreditar mesmo que Deus se abaixa dessa forma. Ele não se importa de fazer isso. Tem que acreditar que Deus se abaixa quando a gente é criança, sabe? Tem que entender que Ele gosta de manifestar isso aos pequeninos mesmo. Ele faz de bom agrado, tá? Ele não tá perdendo nada com isso. Porque quando eu falo de se abaixa, não é no sentido que tá se humilhando, não. É no sentido de que ele tá vendo a si mesmo na alma. Então, quando o Senhor encontra, quando a gente age desse jeito, estamos sendo cópias dele mesmo. Então, como que ele não vai vir até ele mesmo? Se ele tá se vendo ele mesmo claramente ali. Por isso tem que ser muito simples mesmo, muito pequeno. Não pode achar que sabe alguma coisa. Não, 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 não. Não é assim. Assim foi com as místicas, né? Que é uma vida que não foi como a nossa irmã já explicou, não foi uma vida oculta, foi uma vida revelada assim, porque ela escreveu para nós, né? Então, a nossa vida é assim também. A gente recebe a luz, mas não guarda dentro de uma caixinha bonitinha, não. A gente, abre ela e leva para os outros. Essa luz é para irradiar. A gente foi feito para ser um sol com Deus. E o sol leva a luz para todo mundo. E não olha quem é bom, quem é mal, quem é merecedor e quem não é. O sol nasce todo dia, em todos os lugares, para todo mundo ver, para todo mundo sentir o seu calor. Então é desse jeito. E foi assim com as místicas e trazendo para o livro do céu e para a nossa vida na divina vontade, tudo liga.
Não tem nada de desconexão aqui. Tudo liga à nossa experiência de vida, que a nossa vida é ser desse jeito, é ser alguém totalmente aberto aos efeitos de Deus mesmo, para a gente ter, é porque o Senhor quer nos dar essa visão espiritual, essa visão dele, de como ele é, de como ele atua e de como ele age na nossa vida, quer abrir os nossos olhos para a gente perceber os sinais da graça na nossa vida. E para isso acontecer, a gente tem que acreditar, tem que desejar, mas tem que acreditar muito. E para acreditar, assim, que Deus pode fazer isso, tem que ter muita humildade, muita simplicidade mesmo, porque Deus pode fazer isso. Porque esse é o nosso Deus, gente. Sempre foi o nosso Deus. Nosso Deus não é distante. Infelizmente aprendemos isso, né? De que um Deus muito distante, que a gente não pode almejar coisas como essa, que seria soberba. Mentira. Mentira. Soberba é quando a gente se sente grande demais, né? Que não precisa de Deus, não precisa de tudo isso porque a gente mesmo resolve nossos problemas por nós mesmos. O soberbo é quando a gente também fala assim: não, o senhor não pode se comunicar assim comigo porque eu sou muito ruim. Aí a gente se separa de Deus e a gente começa a idolatrar a nossa miséria, a nossa pequenez no sentido da miséria. Ah, eu idolatro que eu sou miserável, que eu sou indigna e eu torno aquilo uma verdade tão grande que eu fecho as portas e os véus para a visão de Deus, para a visão divina. Aí eu me tornei um ídolo de mim mesmo, das minhas próprias misérias e fico com elas trancada dentro de uma caixa. E isso não é assim. Não é desse jeito que a gente vai encontrar essa grandiosidade, porque é por isso que Deus se comunica aos pequenininhos mesmo, aos simples, porque ele diz uma coisa e a pessoa acredita mesmo, a pessoa acredita e fala, é verdade, mas não acredita, e a pessoa acredita e deseja, almeja, e faz de tudo, sabe? Faz de tudo para alcançar aquilo, e é assim, porque não é. Porque a gente sabe que por nós mesmos a gente não pode, mas aí a gente entende que é Ele que vai fazer isso, e só pela nossa disposição, quanta luz que Ele vem, traz até nós, não é mesmo? Então, aí é que eu falo, entretanto, a percepção da presença de Deus é anterior e maior do que o conhecimento de quanto Ele comunica, né? Você tem que sentir, você tem que perceber a ação divina, né? Aquela percepção produz forte, suave e eficaz energia para amar, servir e obedecer ao Altíssimo. Então, quando você realmente. Tipo assim, ó, conhecimento é assim: você leu no livro do céu lá uma coisa, tá? Aí você, nossa, que bacana, que conhecimento, né? Quanta luz que ele me comunica. Aí você ficou naquilo ali, mas não deixou aquilo vir para a vida. Não pegou aquela semente e não deu tempo dela, que ela precisa do tempo para cozinhar. É o tempo da percepção. Aí quando ela aparece, realmente o fruto vem, você fala: uau, é verdade. Aí você conta para todo mundo, porque não é algo que você consegue guardar para você, sabe? É algo que te faz transbordar. Aí você vai lá e conta para a comunidade. Uau, nossa, o que Deus comunicou comigo, o que aconteceu aqui na minha casa agora, e o que aconteceu na minha alma, o que o Senhor me mostrou, o que o Senhor fez em mim. Aí você começa a falar: nossa, uau, eu vi que era Jesus, não era eu agindo, era Jesus. Isso é a percepção, tá? Esse é o fruto. E isso, comunicar aos irmãos, isso é jogar aquela luz em todo mundo. Todo mundo bebe, todo mundo aprecia. Igual você receber algo muito bom e dividir. Vem experimentar o que o Senhor me deu, o que eu venho experimentar, que é bom demais. É todo mundo experimenta e fala: uau, é muito bom, e todo mundo recebe. Você reparte. Então, na visão de Deus, é desse jeito. Não existe egoísmo. Não existe egoísmo de querer nada para si mesmo, para sua própria glória, para o seu próprio crescimento. Entende? Quanto mais se dá, mais se tem, na verdade. Quanto mais se dá, mais se tem. É desse jeito. Amém? Em nome do Pai, do Em Filho e do nome do Pai que Espírito me Santo. criou, em Amém. nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Me chamou muita atenção esse trecho, porque Deus está falando que Ele enviou um grande remédio para a terra quando
no tempo que o Messias veio, que o Verbo se encarnou, o mundo se encontrava no pior grau de maldade, né, de pecado. E aí ele, com paternal amor, enviou a salvação eterna, enviou Jesus, seu Filho, e o remédio para nossas enfermidades. Como então esperei o tempo no qual mais resplandecesse a misericórdia? Quero agora fazer-lhes outra grande misericórdia. Agora, nesse tempo, a gente tem, né, cabe muito essa palavra de Deus. Agora, nesse tempo, que Deus está nos convidando para entrar na divina vontade. Quero agora fazer-lhes outra grande misericórdia. Entrar no reino da divina vontade através de Maria. Ele estava falando aqui que era a grande misericórdia dele é manifestar Nossa Senhora. Manifestar o que ele fez na alma de Nossa Senhora. Ele fala: este é o tempo oportuno para dela usar enquanto não chegar a minha hora, a hora da justiça, na qual o mundo se encontrará com tantas dívidas e processos, o mundo vai estar tão afogado na maldade, no pecado, que conhecerão justo motivo de minha indignação. Eu lembro que no trecho do Livro do Céu, Jesus, quando libera, retira a Luísa o ofício de vítima, ele fala assim: agora deixemos correr a maldade no mundo, esqueçamos a terra, vamos focar na divina vontade. Eu vou depositar em você todo o conhecimento da divina vontade. Agora você vai ficar na divina vontade, não é mais vítima. Iria deixar correr solta a maldade. Nessa hora manifestarei minha ira, justiça e equidade, e quão justificada está a minha causa. Chegou o tempo em que melhor se há de manifestar o atributo de minha misericórdia, e no qual desejo que meu amor não fique inativo. Agora, quando o mundo chegou a tão infeliz época, depois que o Verbo se encarnou, né? Depois que Jesus já veio e o mundo está nessa infeliz época, quando os mortais se encontram mais descuidados do próprio bem e menos o procuram, quanto mais se aproxima o fim de sua transitória vida, o pôr do sol do tempo, ele está falando do fim dos tempos, e a noite da eternidade para os reprovados, quando aos justos nasce o eterno dia sem noite, quando a maioria dos mortais jazem nas trevas da ignorância e das culpas, é o que a gente está vendo agora. A maioria dos mortais nas trevas da ignorância, nas culpas, e os justos nascendo o dia sem noite. Os justos que vê o dia sem noite é os filhos da divina vontade, que já vivem, que já recebem o dom da divina vontade nesse tempo. Para nós nunca é noite. Para as almas que vivem na vontade divina, nunca é noite. Independente do que estiver acontecendo, a gente está no sol. Nossa alma se elevou à luz da vontade divina. Nossa alma se elevou. Nossa vida mortal ainda está aqui, mas a nossa alma está elevada na luz da vontade divina. Para nós é sempre dia, independente do que acontecer. Quando a maioria dos mortais jazem nas trevas, oprimindo os justos e zombando dos filhos de Deus, é o que acontece hoje. Vai começar uma grande perseguição dos filhos de Deus, zombaria, perseguição, em muitos países já tem isso, vai chegar em todo lugar. Zombaria, perseguição aos filhos de Deus. Quando minha lei santa e divina é desprezada pela iníqua matéria de estado, tão odiosa como inimiga de minha providência. Quando os maus menos merecem, o mundo não merece essa grande misericórdia, esse grande dom pela iniquidade, pelas culpas, pelo estado que está o mundo, os maus não merecem. Olhando para os justos que estão vivendo nesse tempo de perseguição aos filhos de Deus, olhando para os justos que vivem neste tempo propício para eles, esse é o tempo propício para os justos. Por quê? Porque agora Deus quer dar aos justos a santidade da santidade. Deus quer elevar os justos ao mais alto grau de santidade que nunca teve na terra, com o terceiro Fiat. Esse é o tempo propício para os justos. Nesse tempo que todo mundo vê que é um tempo horroroso, que é de maldade, que é de pecado, que é esquecimento de Deus, para os justos é o tempo mais propício, que é o tempo do terceiro Fiat.
É o de receber o dom da divina vontade. Nesse tempo propício para eles, para os justos, quero abrir a todos uma porta para entrar em minha misericórdia. Deus está pedindo, abrindo as portas para a gente entrar na luz da vontade divina. Jesus fala no livro do céu que nós somos filhas da misericórdia. Ele fala isso. Ele cita isso. Filhas da misericórdia. Acendo-lhes um farol para iluminar as trevas de sua cegueira. Dou-lhes um oportuno remédio, se o quiserem usar, para voltarem à minha graça. Maria. Ela é a porta para a gente entrar na divina vontade. Ela é a porta que se abre para entrar no reino da divina vontade, para ficar nessa luz, para sair das trevas, da casa das trevas, das paixões, dos medos e se elevar, viver no alto. Felizes os que o encontrarem, bem-aventurados os que conhecerem seu valor, felizes os que encontraram a Nossa Senhora, que pegaram na mão dela, que se entregaram, que quiseram verdadeiramente fugir do pecado e se entregar ao Filho dela, que se entregaram como escravos de amor para ela, que se consagraram a ela e que se aprofundaram mais ainda nessa consagração e chegaram a conhecer o dom da divina vontade. Felizes e bem-aventurados os que nesse tempo descobriram essa graça. Ricos os que acharem este tesouro, felizes e muito sábios os que o explorarem reverentemente para compreender seus mistérios. Felizes e bem-aventurados os que passam o dia inteiro falando da divina vontade, lendo o livro do céu o dia inteiro, querendo saber cada dia mais, o dia inteiro no WhatsApp, nos grupos e não fala de outra coisa. Felizes e bem-aventurados os que esqueceram do mundo. Felizes e bem-aventurados os que não perdem tempo. Eu não perco meu tempo vendo nada do mundo. Não gosto, não tenho vontade nenhuma de conhecer nada do mundo. Como a irmã falou, que não tem tempo de nada, o batom dela que quebrou, eu fiz foi doar minhas maquiagens, minhas coisas, porque eu não perco meu tempo ficando na frente do espelho, passando 1001 coisas no rosto. Eu perdia tanto tempo, eu perdia meu tempo vendo vídeo na internet de como me maquiar em casa. Perdi tanto tempo, nossa, eu via vários vídeos, tutorial de maquiagem. Passava o dia se deixasse vendo tutorial de maquiagem para aprender a me maquiar. Depois que eu conheci a Divina Vontade, doei minhas maquiagens tudo. Deixei um batom ou outro para passar. Nem passar eu passo, porque agora eu vivo de máscara. Tem anos que eu não vou no salão fazer minha unha. E Deus e eu vivo assim totalmente natural, sem nenhuma maquiagem, sem nada. Sem fazer unha, não sinto falta. Não... Ah, mas aí seu esposo vai reclamar porque você não tá indo pro salão, mal o cabelo, fazer a unha. Meu esposo tá mais apaixonado ainda agora. Porque ele vê a beleza interior. Ele prefere essa esposa que ele tem hoje. Que ele olha por fora, não vê nada. Não vê um batom, não vê um brinco. Eu não ponho nem brinco. Vê um cabelo sempre de coque. Vê uma roupa comum. Vê uma mulher comum, normal. Que não vai pra academia, que não se preocupa. Mas que também Deus deixa tudo ordenado. Ele cuida da minha pele, minha unha. Se eu deixar minha unha crescer, ela cresce tanto, forte, não quebra. Eu que fico cortando, porque eu não quero ficar indo no salão fazer unha, ainda mais na pandemia. E a beleza natural, que sai de dentro, a beleza sai de dentro da alma. Meu esposo não reclama, ele fala que eu tô linda. Tô linda, não tem nada, ele não sente falta de nada. Eu vejo ele cada dia mais apaixonado. Pelo contrário, ele não sei, quando eu passo maquiagem, ele já era assim, era eu que achava que ele gostava dessas coisas. Ele não, ele é uma pessoa muito simples, coração muito humilde, simples, apegado. Quando eu faço maquiagem, que eu vou no salão fazer, que eu fazia para ir no casamento, ele falava: cadê minha mulher? Eu quero a minha mulher. Não quero essa aí que tá cheia de maquiagem, nem parece você. Ele falava desse jeito. E aí, totalmente desapegado. E eu vivo tão tranquila, tão tranquila. Eu vivia comprando um monte de suplemento, de coisa para isso, para aquilo, para unha, para o cabelo. Hoje eu tô totalmente desapegada, não sinto falta de nada, 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 nada. Bem-aventurados, felizes, eu vivo numa felicidade que é sem explicação, uma felicidade divina, uma alegria divina.
E o meu esposo hoje vê a beleza interior, ele consegue ver essa beleza, essa graça, essa felicidade. O que uma pessoa quer, o que o outro quer, é essa luz, é essa felicidade, é esse amor sincero. Esse amor sincero que é importante para um casal, para uma relação, não é o exterior. A unha feita, o cabelo penteado, escovado, cheio de coisa, cheio de luz, e não sei o que, não sei o que lá, e maquiagem para lá, e maquiagem para cá, e o interior vazio. O que importa é o interior. Felizes os que explorarem reverentemente para compreender seus mistérios. Para compreender esse mistério tem que explorar, tem que se dedicar, tem que querer. Deus não se manifesta para quem não quer. Você precisa querer aplicar sua vontade, sua memória, sua inteligência, seu desejo, seu amor. Quero que saibam quanto vale a intercessão daquela que foi remédio de suas culpas, dando em seu seio vida mortal a imortal. Deus quer que a gente saiba, dê valor àquela, a Maria, ela que nos deu o remédio para nossas culpas, que foi o filho dela, Jesus. Ela deu vida mortal a Deus. Ela deu a vida mortal para Jesus, que é imortal, para Deus, que é imortal, né? Para o Verbo. Quero que eles sirvam de espelho onde vejam suas ingratidões. Ela é um espelho onde a gente vê como a gente é ingrato, as maravilhosas obras que meu poderoso braço operou nessa criatura. Ela que viveu na divina vontade plenamente. Que maravilhosas obras que a gente vê na alma dela, quando a gente lê o livro do céu. Porque ela viveu plenamente, nunca respirou sem a vontade divina operando nela. Mostrar-lhes-ei muitas das que realizei com a mãe do Verbo, até agora ocultas por meus altos juízos. Então, se a gente lê o livro do céu, lê a mística cidade de Deus, é incrível, incrível fazer essa jornada, né? Explorar essa alma de Maria. Amém, filha de Em nome do Jesus, Pai eu que me confio em criou, em vós. nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. No estudo de hoje, né, eu lendo, né, meditando, o texto que a Aline colocou da mística cidade de Deus, e o ponto que eu mais, achei, tá claro que todos são importantes, mas assim, uma coisa que chamou muito a minha atenção é esses temores espirituais, né, que a gente tem, né, a Santa Águida, né, ela teve esse temor de perder, né, de perder Jesus, como a Luísa tinha também muitas vezes, e a gente também tem, né, esse temor espiritual, né, esse temor, o temor no amor, né, que a gente tem, nós temos esse temor no amor. E assim, eu acho muito interessante, né, essa colocação, porque nesse trecho, ela também não quer expor, né? Ela sente inquietação, né? Ela sente as imperfeições dela, né? Como a gente também sente quando a gente vai fazer uma partilha do livro do céu, né? Só que a parte mais importante que eu vejo é que ela não parou nisso, né? Ela não parou. Se ela tivesse parado, né, nas imperfeições, né, nas dificuldades, não teria, não teria hoje a mística Cidade de Deus escrita, né? Porque ela teria ficado focada só nos temores dela, nos temores espirituais dela. E, no entanto, ela não ficou parada nisso, como a Luísa também, né? E como a gente também. Se a gente ficar parado nos nossos temores, nas nossas imperfeições, a gente sabe que a gente
não faz nada, que é o próprio Jesus quem faz em nós, né? E a gente não deve ser igual como elas, né? Deve não parar nas imperfeições. Achei muito essa questão muito importante da gente entender, né? Que tudo o que diz respeito ao espiritual, né? Na questão espiritual da nossa vida, né? A gente não tem que ficar parado nas imperfeições, né? Parado no medo, estagnado, né? A palavra certa é essa. Você fica estagnada no medo e você não faz nada por medo. Você não partilha e já com a Maria de Águida ela não ficou, ela teve esses temores espirituais que a gente também tem, entendeu? Mas ela não ficou parada no medo. Eu vejo esse tema assim muito como uma confirmação para as nossas partilhas do livro do céu, porque se a gente ficar parado no temor espiritual, né, nessas imperfeições, a gente não vai conseguir partilhar, a gente não vai conseguir praticar na nossa vida, né? Então, assim, é por isso que o estudo da gente é diferente, né? Porque a gente não fica parado nessa imperfeição, né? A gente faz as nossas partilhas, como agora mesmo, né, na partilha da Mística Cidade de Deus, né? A gente sabe que tem as nossas imperfeições, que existem os temores. E Santa Águida teve os temores também, né? Ela teve os temores dela, como a monja Cecília Bage, e como Santa Faustina, né? E como a Luísa. Só que elas não ficaram paradas ali. É como a gente, né? A gente partilha porque a gente não fica estagnado nos temores. Então, assim, eu vejo muito essa questão, né? Que a gente tenha uma intimidade tão grande, né? A gente busca ter uma intimidade tão grande que a gente não fica parado nas limitações, né? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A Amém. Mística Cidade de Deus, no pedaço que nos foi dado para estudar hoje, eu peguei esse pedacinho, oportunidades das revelações. Não os manifestei na primitiva igreja, porque são mistérios tão magníficos que os fiéis teriam ficado a estudá-los e contemplá-los, quando era mais necessário estabelecer a lei da graça e o evangelho. Ainda que ambas as coisas teriam sido compatíveis, a ignorância humana poderia ficar confusa quando ainda estava tão no princípio e a fé na encarnação, redenção e preceitos da nova lei evangélica. Por isso disse o Verbo manado a seus discípulos na última ceia: muitas coisas teria para vos dizer, mas agora não estáis preparados para recebê-las. Em João, capítulo 6, versículo 12. Na pessoa deles, falou ao mundo inteiro que ainda não estava em condições de receber o conhecimento dos mistérios da Mãe, antes de estar estabelecida a graça e a fé em seu Filho. Fiat. Então, isso aqui vai de encontro também, além, né, do livro do céu, vai de encontro também com que é a rainha, né, a rainha soberana, que é a nossa mãe, e com as revelações que a Marjorie Day recebeu de Jesus, porque tirando as colocações pessoais dela, né, focando somente na mensagem que ela recebe, a mensagem que ela recebe é que Maria é a revelação. Ela que é
o Apocalipse de São João. A revelação é ela. Mas aqui na Mística Cidade, então Jesus explica para a irmã Cecília que a nossa ignorância, a ignorância humana naquela época, ele não tinha como ele. Que se fosse falado, ventilado isso naquela época, o homem teria distorcido tudo, teria feito uma confusão e teria divinizado Maria. Sem colocar isso, hoje já tem gente querendo fazer isso, né? Então, porque ela não é divina, ela é humana, mas ela é uma humana que foi criada, né? Ela foi criada pelo Criador, ela é criada um ser sem o pecado, ela foi criada pura, virginal, imaculada. É diferente das outras almas, né? É diferente de todos nós. Ela está acima de todos nós. Inclusive, ela é a rainha dos anjos, né? Até os anjos reverenciam ela. Todo o céu, toda a corte reverencia Maria. Então, Maria é a revelação final. É ela que, né, virá quando for o terceiro Fiat, né? Aliás, foi no segundo Fiat, que é Maria, né? Porque a hospedeira, né, da revelação é Maria. Porque todo mundo podia pensar, mas é Jesus, que o primeiro Fiat foi Adão, o segundo Fiat, Jesus. Mas Maria que é, porque se não houvesse Maria, não haveria Jesus. Precisava de Maria para Jesus se encarnar, né? Ela foi o caminho, né, que trouxe. Então, a importância de Maria é grandíssima. E nas revelações da Marjorie, ela fala, né, que muitos vão morrer de pavor, porque aqueles que negam, que não aceitam Maria, né, vão morrer de pavor quando virem que ela virá em glória, que todo mundo espera a volta de Jesus e virá Maria, né, com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo e Maria, depois da encarnação, estão fundidos, tornaram-se um, né, para formar Jesus no ventre dela. Porque Jesus é todo feito de Maria, o sangue, a carne, né, tudo é de Maria, ele não tem nada de José. Né? José foi só o pai adotivo. Só é muito, né? Não estou dizendo só. É muito ser o pai adotivo dele. Mas eu digo assim, ele não tem nenhuma hereditariedade, nada que ele possa ter herdado de hereditário de José. É tudo de Maria. Né? Ele é encarnado no seio de Maria e com toda a genética, tudo de Maria e do Espírito Santo, né? Que é Deus. Ele sim é Deus, é divino. Jesus é Deus, é divino. Maria é humana, né? Mas ela recebeu, né, essa graça imensa e maravilhosa, né? Que lá nos primórdios não podia ser falado. Ela teve que, a Gualine explicou no vídeo muito bem explicado, teve que haver o silêncio de Maria. Porque naquela época era impossível que a humanidade conseguisse entender uma coisa dessa. Porque foi isso que levou Lúcifer, né, a cair, porque ele não aceitou estar abaixo de um ser humano. Ele aceitava até estar abaixo de, talvez, né, na corte angélica de algum anjo, mas de ser humano era se humilhar demais. Isso aí ele não conseguiu. Ele não, a soberba dele não deixou, né? Então é o que acontece às vezes, né, na comunidade, de uma pessoa se achar mais entendida e não querer, né, não querer ser humilde, obedecer e aceitar. Porque as verdades são tantas e tão maiores que a nossa pouca inteligência pode captar, que é melhor muitas vezes a gente calar e observar. A igreja sempre ensinou, né? A igreja ela está certa porque veio de Jesus, a igreja católica. É ele que fundou a igreja.
Mas o homem foi colocando ali também os pensamentos dele, a maneira dele de falar e de compreender. E muitas das vezes Jesus não está presente em muitas coisas, porque Jesus é amor e misericórdia. Não há palavra outra para poder explicar, né? E muitas vezes tem asepsia de pessoas, né? A igreja faz, porque o mandamento desse, porque a lei é essa, porque não sei o quê, então. E aí Jesus ficou fora da conversa, né? Porque Jesus, ele veio exatamente para aqueles mais marginalizados, né? Então eu vou parar porque os cachorros estão aqui. Eu já achei uma hora complicada de fazer porque teve visita e mas eu acho que eu consegui falar o que eu estava tentando falar, né? Eu espero que possam entender o que eu estou querendo dizer. Fiat.